muitos anos atrás, Deus me pediu para ler e estudar a vida de Abraão conforme registrada no livro de Gênesis. Na época, eu não sabia o que Deus queria que eu visse ali. Com o tempo, entre muitas coisas, Ele estaria me revelando o segredo de viver uma vida onde Deus tenha liderança. A vida de Abraão é um grande exemplo e digno de emulação da realidade de que se você deixar Deus conduzir sua vida, tudo se encaixará em seu devido lugar. Quero que marque esta data como o fim de ter tudo fora do lugar na sua vida. Seu relacionamento, saúde mental, fé, convicções de quem você é ou em que acreditar mais, carreira e assim por diante. Decida-se que você está prestes a aprender algo que o ajudará a buscar a Deus e fazer com que Ele o conduza ao seu destino perfeito. Ouça, querido cristão, onde você está agora é o menor lugar que você pode estar na vida. Você pode estar sentado aí agora me ouvindo e pensando, acho que eu descobri tudo sozinho. Mas no fundo, eu espero que você saiba e concorde que só pode se convencer de uma mentira por um tempo. Logo, a verdade sempre aparece. O mundo de hoje é uma prova de que muitas pessoas estão vivendo uma mentira. Fomos convencidos a mentir para nós mesmos sobre quase tudo, incluindo até mesmo nossa identidade biológica, infelizmente. Você precisa, porém, saber disso hoje, que Deus quer você com Ele. Ele quer ajudá-lo a se tornar tudo o que você deveria ser. Fora dele, não importa as alturas da vida que você possa escalar, você não pode escapar da solidão e do vazio que o espera lá. Você pode estar lutando para manter tudo em sua vida agora, tentando manter um status quo enquanto luta suas batalhas secretas, lutando para criar um futuro de paz e descanso para si mesmo e para aqueles de quem gosta, confuso sobre o que fazer consigo mesmo, especialmente quando parece que todos ao seu redor sabem o que estão fazendo, exceto você. Te trago uma boa notícia: se você deixar Deus te guiar, tudo mais em sua vida se encaixará. A vida de Abraão, como eu disse antes, é um exemplo perfeito. Abraão era como você e eu. Ele veio de uma nação de adoradores de ídolos. Ele não era um homem pobre. Ele tinha servos e algumas riquezas, mas tanto ele quanto seu pai, irmãos e suas famílias viajavam de uma terra para outra em busca de seu lugar no mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao 32 diz: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e o Harã. E o Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento. Em Ur dos Caldeus estava Tera, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tera, o pai de Abraão, era como um homem que viveu uma vida monótona. Seus filhos podem tê-lo visto mover-se para cima e para baixo no campo, simplesmente sobrevivendo e não vivendo por nada significativo. Se não fosse pelo encontro com Deus aos 75 anos de idade, Abraão provavelmente iria viver a vida como seu pai, mas Deus apareceu para ele. Isso soaria como muitos de nós hoje. Estamos experimentando coisas diferentes, tentando encontrar nosso lugar no mundo. Essa é uma maneira perigosa de viver. Sabe por quê? Muitas pessoas não sobrevivem a isso. Embora não seja uma conversa que a maioria dos defensores de encontrar a si mesmo deseja ter, é a verdade. Algumas pessoas acabaram na prisão, em longas histórias de casamentos fracassados, falência financeira, vícios difíceis e outros lugares terríveis na vida, porque fomos ensinados a passar nossas vidas enquanto ignoramos os princípios estabelecidos para ela. Amado, você não viveu verdadeiramente se sua vida ainda não se alinhou com o plano mestre de Deus. Você poderia viver 100 anos, construir 1 milhão de casas, mas um dia olhará para trás no final e chamará tudo de vaidade. Uma aquisição sem fim de nada. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estudava a vida do patriarca da fé, Abraão, foi que Deus deve guiá-lo se você deseja ter sucesso na jornada desta vida.
Por causa de Abraão, comecei a ver a vida como uma jornada, assim como a dele. Comecei a ver a vida com base no quanto vivi por uma causa divina do que em quanta riqueza acumulei. Comecei a ver a riqueza como bênçãos adicionais de Deus e não a definição de minha essência como uma criação de sua intenção. Veja, enquanto Abraão viajava de uma cidade para outra, havia um desejo em sua terra por um Deus maior e diferente dos ídolos que ele havia sido criado para conhecer em seu país natal, Ur dos Caldeus. Seu pai e irmão morreram durante esse período de mudança para cá e para lá. Mas seu desejo sincero chamou a atenção de Deus e a Bíblia nos conta sobre a primeira aparição do Senhor a ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe que, embora Abraão estivesse viajando de um lugar para o outro, parece que, na realidade, ele ainda estava dentro dos limites da sua cultura, origem, família e tudo relacionado ao que ele estava tentando escapar. Você já se perguntou como a maioria das crianças acaba se parecendo com os pais que nunca quiseram ser? Um filho que vê o pai se embriagar e bater na mãe vai internalizar isso. Ele poderia odiar seu pai por isso, mas levantar a mão para bater em uma mulher se registraria em algum lugar de sua mente. Ele pode jurar nunca fazer isso, mas será preciso mais do que apenas desejo absoluto para impedi-lo de tomar uma atitude parecida. Naturalmente, se ele não aprender a se controlar e manter seu temperamento sob controle, um dia uma mulher o empurrará contra a parede e ele poderá se ver fazendo exatamente o que seu pai fez com sua mãe. Isso pode não ser verdade para todos, mas é verdade para a maioria. As chances são altas. A maioria das crianças sempre sai do lugar de onde vem, exceto que se abre para uma intervenção externa, que interrompe esse ciclo e as liberta. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, mas segundo a declaração de Deus, é possível que, além da geografia física, Abraão estivesse espiritualmente ainda na terra de Ur, cumprindo as tradições da sua família. Assim, para que Deus começasse a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam a respeito, a primeira coisa que lhe foi dito foi: saia desse ciclo. Tome isso como uma palavra de Deus para você hoje, sobre sua vida ou sua próxima decisão. Será que você está tomando essa decisão porque é o que Deus quer que você faça, ou você está prestes a se mudar porque é o que você está acostumado? Será que você está alimentando seu estilo de vida atual porque é o conselho de Deus e o agrada, ou reflete as paixões de uma pessoa que honestamente deseja ser ouvida, amada, compreendida e encontrar seu lugar neste mundo? Até que diga a si mesmo a verdade de que o vazio em seu coração só pode ser preenchido por Deus, ele não poderá fazer muito por você. Por quê? Porque, ao contrário de Abraão, ainda não há espaço para ele aparecer para você. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é um dos sinais de um cristão verdadeiro. É uma prova do envolvimento de Deus em sua vida. É a prova de que você submeteu sua vida a Ele para fazer o que lhe agrada. Isso não é uma coisa fácil de fazer pela vontade ou pelos sentidos humanos, mas é a melhor coisa a se fazer. É por isso que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar, não apenas nos instruindo, mas também nos capacitando com a graça de andar em obediência e alinhamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de você como um templo. No livro 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada vez que você decide orar, estudar a Bíblia, ficar longe do pecado e compartilhar sua fé ou uma palavra de encorajamento de Deus com alguém que precisa, você está honrando a Deus com seu corpo. Cada uma dessas coisas o exercita espiritualmente e o abre para ser guiado pelo Senhor nos assuntos de sua vida. Se você decide ser um cristão, está dizendo a Deus que acredita em seu plano para a sua vida e concorda que esse plano está fundamentado no cumprimento da vontade dele na terra. Veja bem, a vontade dele e não a sua. Ser um seguidor de Jesus Cristo significa concordar e aceitar o plano de Deus para você. Se conseguir entender isso, isso ajudará a ver por que você não deve simplesmente aceitar qualquer oferta de alguém ou de qualquer lugar. Isso ajudará a ver além da situação física das coisas. Você não entrará em pânico quando as coisas parecerem fora do lugar. Por quê?
porque você saberá que está no caminho certo na causa de Deus. Portanto, onde quer que Ele te leve, é o lugar certo para estar. Tudo o que Ele pede para você fazer é a coisa certa a fazer. E quem quer que Ele coloque em sua vida é a pessoa certa para você. Pode parecer complicado e difícil entender ou aceitar, mas é a melhor maneira de viver. Pois quando Deus o conduz, torna-se responsabilidade dele colocar tudo em sua vida no lugar. Então, não se preocupe se parece que você está seguindo as instruções de Deus e as coisas não estão indo bem agora. Com o tempo, tudo se encaixará. Continue confiando nele. No entanto, se você ainda não conhece a direção de Deus, busque e aceite. Vá a Ele em oração e esteja disposto a ser guiado. Ele está disposto a te ajudar e a te guiar. Silencie todo o barulho ao seu redor. Tire um tempo com Ele. Faça um jejum, se necessário. Estabeleça apenas um tempo entre você e Deus. Se conseguir manter isso por muito tempo, estará se abrindo em sua direção. Quando Deus te conduz, uma das coisas mais importantes que você terá é a paz interior. Você não será perturbado por como as coisas estão indo. Você ficará tranquilo sabendo que a batalha é dele e a vitória será sua. Fale com Deus hoje e peça a Ele para te guiar e veja sua casa, seus relacionamentos e seus negócios começarem a se encaixar nas posições corretas de segurança. Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá, esperando que você os perceba. Neste vídeo, vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço, você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora, vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes, o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça.
Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2. Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar: se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos. Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo. Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se,
Ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada. Nossa perspectiva é finita. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas. Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale. Como Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus. Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15 nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático. É dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes, o nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta
é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6. Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim, pode ser solitário. Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo. À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem no novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz: sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos. A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor, um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer: meu filho, este não é o caminho, deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento
Há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar, nos braços amorosos da vontade de Deus. Minhas melhores lembranças da minha infância foram os pequenos momentos que passei com meu pai e todas as palavras que ele me disse. Meu pai não estava por perto o tempo todo como outros pais comuns, mas se havia algo que eu sentia falta, eram os pequenos momentos que passávamos juntos. E eu me lembro de tudo, e de quase tudo que ele me contava. Meu pai me levava na fazenda aos domingos enquanto toda a família ia à igreja. Passávamos a manhã percorrendo suas fazendas, vendo as plantações, animais e pássaros, e tinham aqueles momentos solenes e tranquilos que com meu pai sempre acabavam sendo verdadeiras lições. Foram tantas histórias, mas todas as vezes ele aproveitou essas oportunidades para me contar sobre minha história, minha ancestralidade e as culturas do meu povo. Coisas muito importantes que moldaram minha visão sobre tudo. Alguns anos depois, meu pai ficou doente e faleceu. O próximo amor que senti perto o suficiente de meu pai tem sido o Espírito Santo. Da mesma forma que meu pai me contava coisas importantes sobre meu povo e minha herança, o Espírito Santo também o faz, e ainda melhor porque ele me conta coisas importantes que não são apenas relevantes na manifestação física, mas também sobre acontecimentos no reino espiritual. O Espírito Santo quer lhe dizer algo importante sobre você e os planos de Deus. Tudo o que você precisa fazer na maioria das vezes é sintonizar no Espírito para ouvir instruções, orientações, repreensões e elogios dele. Eu sei que a pergunta que vem à sua mente é: mas quem é o Espírito Santo? Se você seguir este ensinamento até o fim, conhecerá o Espírito Santo e também poderá vislumbrar algumas das coisas importantes que ele quer lhe dizer. Então, quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nossas vidas? Primeiro, o Espírito Santo é um ajudador. Jesus falou isso aos seus discípulos e podemos ver nos livros de João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que o ajudarão. Pela nossa força não conseguimos prevalecer. Os homens tentaram no passado, talvez você também tenha tentado por conta própria no passado e não deu em nada. Ouça o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito de Deus viria e os ajudaria. Segundo, o Espírito Santo é uma fonte de poder. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo é a fonte na qual você se conecta ao poder do alto. A informação que o Espírito Santo transfere para você pode ser traduzida em manifestações físicas ou em poderes espirituais conforme a necessidade. Você é fraco em seu corpo? Seu homem espiritual está fraco pelas batalhas da vida? O Espírito Santo é uma fonte de poder para lhe fortalecer e renovar. Terceiro, o Espírito Santo é o centro de todas as respostas. A Bíblia diz que esses três Espíritos, Deus, o Pai, manifestando em seu Filho Jesus Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, habitam juntos como um, desde antes da concepção da criação. Assim, o Espírito Santo tem todas as respostas sobre a criação, o tempo, o espaço e o futuro. Não há informação no mundo que seja oculta para o Espírito Santo, pois nada pode ser escondido dele. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 4. O Espírito Santo conduz você à verdade e ao conhecimento de todas as coisas. Acabamos de dizer há pouco que o Espírito Santo é o guardião de todas as informações porque ele esteve lá antes, durante e estará aqui mesmo depois que tudo passar. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus diz que seu povo perece por falta de sabedoria, e a sabedoria é encontrada somente na verdade. Agora o Espírito Santo conduz e guia você ao conhecimento dessa sabedoria. A única maneira de enfrentar as mentiras que o diabo continua contando sobre sua situação financeira, seu estado de saúde e seu nível emocional é atacá-lo com a verdade, a qual o Espírito Santo o conduzirá. Quando o médico diz que há câncer em seu corpo, você confronta essa informação com a verdade que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em um templo doente. A razão pela qual muitos de nós estamos passando pelas situações difíceis que enfrentamos na vida atualmente é que ainda não obtivemos as respostas corretas para vencer esses obstáculos. Acredite em mim, existem pessoas no mundo que atualmente enfrentam os mesmos problemas sociais que você, mas parecem até que não estão passando por essas adversidades, pois o Espírito Santo lhes guia e dá a resposta. E assim evitam cometer erros que poderiam colocá-las em situações piores. O reino de Deus é governado pela justiça e pelos princípios pelos quais tudo funciona. Ouça-me, filho de Deus. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que estão dentro da vontade de seu Pai, Jesus Cristo. Você pode ter emprestado seus ouvidos ao diabo por muito tempo, e ele os encheu de tantas mentiras e enganos. Mas estou lhe dizendo agora que o Espírito Santo deseja lhe dizer coisas profundas e libertadoras. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não há nada oculto para Deus. Ele sabe de tudo. Ele vê antes que aconteça. Sua vida não é uma surpresa para o Senhor, pois Ele fez você. Os brinquedos que eu mais cuidei enquanto crescia foram os que eu mesmo fiz. Eu os limpava, polia e lubrificava sempre porque eu os fiz, e eles eram muito importantes para mim. Assim também a sua vida está nas mãos de Deus. Ele criou você e assim, para o seu próprio bem, o Espírito Santo deseja lhe cuidar e lhe ensinar, para lhe trazer importantes respostas e lições que irão colocar sua vida em um rumo maior e melhor. Mais uma vez lhe digo, basta ouvi-lo. Como o Espírito Santo lhe diz as coisas? A primeira vez que tive um encontro com o Espírito Santo através de uma voz clara em meus ouvidos, me surpreendi. Abri os olhos e comecei a olhar ao meu redor, tentando ver se alguém sussurrava em meus ouvidos, e quando percebi que era o Espírito Santo, fiquei em paz e algo novo dentro de mim se fez. O Espírito Santo falará de várias maneiras que você só precisa ser observador, manter seu espírito de discernimento aguçado e manter seus ouvidos abertos para receber as orientações e respostas que ele lhe trará. O Espírito de Deus não é falador. A palavra dele não virá até você sem que haja um propósito, e será sempre no momento certo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo irá falar com você é através de um testemunho interior. Você já orou sobre uma decisão que precisava tomar e, mesmo tendo a sua decisão própria, ainda assim não se sentia bem? Você sentiu aquela inquietação mesmo depois de orar por alguma coisa? Esse é o testemunho interior muitas vezes do Espírito Santo, dizendo para você não prosseguir com essa decisão. Muitas vezes ignoramos esses sinais e seguimos em frente nessas decisões cheias de dúvidas e então, no fim, tudo acaba dando errado. Uma outra maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco é por meio da palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. No início da minha caminhada como filho de Deus, sempre achei algumas lições pouco práticas. E nesses meus questionamentos e dúvidas, em poucos minutos lendo a palavra de Deus,
Encontrei nas Escrituras a ajuda que precisava para combater essas dúvidas e questões. O Espírito Santo nos conduz à verdade que está escondida na Palavra de Deus. Lembre-se de que dissemos anteriormente que o reino de Deus é governado por princípios, e a Bíblia é o livro de regras no qual esses princípios são documentados. Deus lhe dará visões e sonhos para o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você acha que Deus não está interessado nos seus problemas? Será que talvez você chegou à conclusão de que esses problemas são maiores do que Deus e você está sozinho de um jeito ou de outro? Este vídeo é uma mensagem de Deus para você. Pode ter passado muito tempo desde a última vez que você viu Deus em sua vida. Você pode ter chorado por muito tempo. Você pode estar orando e parece que sua oração não passa do teto do seu quarto. Meu amigo e minha amiga, esta mensagem está aqui agora para te trazer a esperança. Deus ainda está no controle e Ele ouve o seu clamor. Há uma música do cantor Renato Suete chamada Eu Sou Contigo, que a letra diz: A quem livrei do abismo, dos lugares mais longínquos da terra, eu disse, Tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Não conheço os mares que estão diante de você ou o caos que está acontecendo em sua vida agora. No entanto, quero lembrá-lo do Deus a quem servimos. Isso é valioso porque, às vezes, facilmente, nos esquecemos de Deus porque estamos muito focados no que está diante de nós. Esquecemos daquele que está dentro de nós por causa dos que estão ao nosso redor. Disse que, embora você tenha 2 olhos, não pode olhar para 2 coisas em direções opostas ao mesmo tempo. Quando as lágrimas parecerem não ter fim e ficar difícil acreditar que Deus ouve qualquer coisa que você diz, ou se Ele tem algum plano para acabar com as crises em sua vida, lembre-se disso. Ele ainda está no controle. Ele está com você. Deus está enviando esta mensagem para lembrá-lo de que Ele te ouve e tem um plano para te ajudar. Ele virá por você. Ele nunca se atrasa. Não, nunca. Vou te contar algo sobre Deus. Ele é o Deus que faz de tudo para resgatar o seu povo, mesmo que tenha que abrir um caminho pelo mar. Para Ele, a morte não importa, pois Ele ressuscitou um homem que já estava enterrado há 4 dias. Ele é o Deus que usou um pequeno pedaço de pão para alimentar 5.000 pessoas, sobrando alimento a ponto de terem suficiente para levar para casa. Ele é o Deus, é o começo e o fim ao mesmo tempo, caminhando com seu povo em todas as situações. Ele faz todas as coisas belas no tempo dele. Veja bem, não no seu tempo, mas no dele. Você deve começar a partir daqui, meu amigo e minha amiga. Lembre sempre do seu Deus e que Ele é seu Pai. Ele está no comando e ninguém pode mudar isso. Um dos maiores desserviços que você pode fazer por si mesmo é colocar Deus em um cronômetro. Algo como: Deus, preciso disso ou daquilo nas próximas 24 horas. Isso não é fé, meu amigo. Peço desculpas em nome de qualquer pessoa que possa ter lhe ensinado isso. A fé não é colocar Deus nos seus termos. Em vez disso, a fé é escolher arriscar tudo para reivindicar o que Deus está lhe dando, mas nos termos dele. Para você, andar na fé não é sobre o quando, mas sobre o resultado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando sobre fé, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé verdadeira diz: Deus, confio que o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Isso é o que eu preciso na minha vida agora. Não quero focar nas opções que estão fora da tua vontade. Do ponto de vista natural,
Parece absurdo confiar em um Deus invisível para este milagre. Mas, Pai, estou escolhendo confiar em Ti para isso. Eu reivindico a promessa de Sua palavra sobre este problema e eu permaneço nisso, crendo que o Senhor vai me ajudar. Agora, Pai, não dou espaço para o medo ou preocupação em minha vida. Em vez disso, escolho sorrir, me alegrar e agradecer, pois estou certo de que o Senhor está comigo. Você notou que nessa pequena oração eu não disse nada sobre tempo? Alguém pode dizer, ok, e as situações de emergência que dependem do tempo? O que você faz sobre isso? Bem, a primeira coisa a considerar é esta. Você acredita que Deus tem olhos para ver que você está em uma emergência? Se sua resposta for sim, então apenas peça a intervenção dele na sua situação urgente e confie. A palavra-chave aqui é confiança. A confiança dá paz e descanso. Não é incrível como você pode estar em uma situação difícil, pegar o telefone e depois de ligar para o serviço de emergência, ter a certeza de que há uma unidade a caminho para ajudá-lo? Você se sente mais tranquilo, pois você acredita que o socorro virá exatamente como a operadora lhe disse. Claro, sabemos que os serviços de emergência podem até falhar, e mesmo assim, não deixamos de chamá-los. E se Deus nunca falha, por que deixaríamos de chamar por Ele? Damos muita confiança a humanos como nós, mas temos dificuldades para fazer o mesmo com Deus, nosso Criador, o Deus ilimitado. O diabo, de maneira enganosa, torna a nossa situação tão proeminente que confiar em Deus se torna um risco muito difícil de correr, quando na realidade deveria ser nossa primeira resposta a tudo. A Bíblia diz que o justo, aquele que recebeu a salvação de Cristo, viverá pela fé. Em outras palavras, ele viverá pela confiança em Deus, não pela confiança nos homens. O apóstolo Paulo escreveu novamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Meu amigo e minha amiga, o que está diante de você agora? As contas, a ameaça, o chefe irritante, as repetidas lutas contra o pecado, a crise conjugal, o outro divórcio a caminho, o laudo médico, seja lá o que for. Uma das causas mais rápidas de frustração e depressão é a preocupação. Preocupação com coisas que ainda vão acontecer em sua vida, preocupação com uma crise financeira interminável, preocupação com ciclos repetidos de fracassos. Uma ou todas essas preocupações são a principal causa das lágrimas de todas as pessoas na terra. Na profecia de Isaías, Deus falou de um tempo em que densas trevas e escuridão cobririam a terra por todo lugar. Um dos sintomas da escuridão é a tristeza. A depressão é um produto da tristeza. E o fato é que vivemos em uma época em que alguém pode estar nos estágios mais avançados da depressão e ninguém sequer fica sabendo disso. Uma pessoa pode ficar na frente da câmera todos os dias para o mundo inteiro ver, mas quando ninguém está olhando, lágrimas e soluços são tudo o que resta a ela. A verdade é que a depressão é a doença da alma, e sendo assim, o único que pode curar isso é Deus. Davi também escreveu sobre esses momentos em sua própria vida. Pense nas coisas que ele teve que passar. Ele passou pela dor de perder seu melhor amigo Jonatas, de ver seu filho recém-nascido morrer, de ver seu filho mais velho, Amnon, estuprar a meia-irmã Tamar e ser assassinado pelo irmão dela, Absalão. O mesmo Absalão que mais tarde se voltaria contra seu pai Davi e iniciaria um golpe que tentaria tirar a vida do próprio pai. Salmos 69, versículos 1 ao 12, descreve um de seus momentos ruins nessas poucas palavras. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso,
Não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram, pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos. Sou como um desconhecido para minha família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças, e os bêbados fazem versos a meu respeito. Pense nisso por um momento. O homem segundo o coração de Deus também lutou contra a depressão? Veja, na maioria das vezes, quando olhamos para a Bíblia, pensamos que as pessoas eram imunes às coisas com as quais você luta em sua vida diária. Mas isso não é verdade. Essas pessoas também sofreram crises, ordens judiciais, injustiças patrimoniais, infidelidade no casamento e muito mais. De fato, a Bíblia se refere a essas pessoas como pessoas que da fraqueza foram feitas fortes. Cada personagem da Bíblia que se tornou um testemunho é destacado porque escolheu acreditar em algo que não gostamos de ouvir diante de nossas próprias lutas. Deus está no controle. Depois de todos os seus clamores, veja como Davi terminou suas orações no mesmo Salmo 69, versículos 29 a 36. Eu estou sofrendo desesperado. Ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus como uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amam viverão ali. Estas, meu amigo, são as palavras de alguém que escolheu correr o risco de entregar sua situação a Deus e confiar, sabendo que Ele ouviu e o conduzirá com segurança através de seu desafio. Não importa o quão difícil a sua situação possa estar agora. Não importa o que você parece estar perdendo agora. Não importa o que esteja ameaçando a sua paz agora. Você já falou com Deus sobre isso? Se sim, então deixe que Ele cuide disso. Ele sabe mais do que você. Ele sabe o que é melhor. Deixe Ele agir na sua situação, orando e se firmando na promessa dele para você. Faça como Davi e diga a Deus que Ele é a sua única chance e que você está disposto a confiar tudo nele. Faça isso e veja Deus entrar em ação. Você está crendo em Deus para algo e na hora certa tudo vai dar certo. Ele aperfeiçoará tudo o que for necessário para trazer alegria à sua vida. Tudo o que Ele quer é a sua confiança na capacidade dele de agir. Confie, amigo. Confie, amiga. Suas lágrimas não são derramadas à toa. Suas orações não estão perdidas. Deus está te ouvindo agora e Ele virá por você. Fique firme, não ceda. Se perseverar o suficiente, você verá o milagre de Deus na sua vida. Creia nisso. Não desista. E se eu te disser que você é a sua maior limitação? Você concordaria? Talvez sim, talvez não. No entanto, Deus está lhe enviando esta mensagem hoje. É hora de você desbloquear suas limitações. O que quer que tenha impedido você de voar alto, já o manteve para baixo por tempo suficiente. É hora de você voar. Decole e voe. Você consegue fazer isso. Uma das minhas histórias favoritas bíblicas é a de um homem chamado Gideão. Você pode ter lido sobre ele, ou não, mas há uma mensagem única na história dele que ecoa por gerações até agora. Se você puder entender essa história, ela também falará por você. Os filhos de Israel, como costumavam fazer naqueles dias, pecaram e se afastaram de Deus. Por causa disso, Deus os expôs a invasões inimigas. Eles plantavam uvas, mas o inimigo sempre vinha e as atacava. As pessoas estavam morrendo de fome e viviam constantemente com medo.
As nações inimigas poderiam atacá-las a qualquer momento e ninguém estaria seguro se o fizessem. Durante esse tempo, eles clamaram a Deus em sua situação difícil e Deus decidiu resgatá-los. Se você tivesse a oportunidade de escolher um salvador para Israel na época, tenho certeza de que não teria escolhido Gideão. Ele não parecia ser adequado e, ainda por cima, nem queria. Ele estava satisfeito em ser um ninguém tímido. No entanto, esta foi a mesma pessoa para a qual Deus veio. Veja, filho de Deus, há algo inexplicável sobre Deus e as pessoas quebrantadas ou fracas. Deus parece ser atraído para os fracos mais do que para aqueles que ainda têm a capacidade de resistir. Davi escreveu em Salmos, capítulo 34, versículo 18 ao 19: O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos eles. Essa é a especialidade de Deus, curar os quebrantados e reviver aqueles cujos espíritos foram esmagados. O que significa ter um espírito abatido? Significa ser afetado tanto pelo que você está passando que perde a capacidade ou motivação para fazer mais esforço. Esse é o resultado de uma derrota mental. Uma vez que você conclui em sua mente que não vai mais ter sucesso na área, nada pode fazer você vencer, mesmo que a vitória ou a oportunidade estejam diante de você. Certa vez eu li que este é um método de tortura usado em prisioneiros de guerra ou espiões. Eles não apenas os torturam fisicamente ou quebram ossos, eles também os torturam com palavras. Eles sabem que as palavras são mais poderosas do que as armas físicas, porque elas têm o poder de penetrar nas profundezas da alma de uma pessoa. Um prisioneiro que é quebrado com sucesso pode não ter mais motivação para escapar, mesmo quando suas correntes são removidas. Tentar resgatar tal pessoa seria uma missão difícil, porque você pode ter que enfrentar a pessoa que veio salvar da mesma forma que enfrentaria um inimigo. Mesmo que não seja uma delas, ela está convencida de que esta é sua nova casa, e, como qualquer outra pessoa, e protegeria sua casa quando ameaçada. O diabo faz isso com as pessoas hoje. Ele é a razão pela qual as pessoas perdem o gosto pela vida e tiram suas próprias vidas. Ele é a razão pela qual uma pessoa com um futuro promissor pode acabar desistindo de suas ambições. Algo ou alguém conseguiu convencê-lo de que não há lugar para ela onde sempre sonhou estar, e ela aceitou essa ideia. Se você está nessa categoria, eu declaro a você hoje: você está saindo dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus está mais perto dessas pessoas. Jesus confirmou isso também quando disse ao povo para que ele veio. E estava se associando muito com os perdidos e depois os fariseus hipócritas. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 12 diz: Enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e comeram com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não está atrás daqueles que não precisam dele. Ele não está atrás daqueles que são suficientes em si mesmos. Deus está atrás daqueles que veem suas limitações maiores do que o que está dentro deles. Ele está atrás daqueles que não veem nada de grande em si mesmo. Está atrás daqueles que são como uma vasta terra cheia de diamantes abaixo dela, mas estão servindo como ferro velho para tudo e todos. Deus está dizendo hoje: você foi escolhido, não abandonado. Você é especial. Há uma grande luz em você esperando para brilhar no mundo escuro. Uma explosão dentro esperando para ser sentida pelo mundo. No livro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas vós sois povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade especial de Deus, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é quem você é se for um filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, não é tarde demais para se tornar um hoje. Simplesmente tome a decisão de entregar sua vida a Jesus agora. Receba sua salvação e comprometa-se a andar na luz do seu caminho, e você entrará em sua herança como a Bíblia diz. Veja, Deus o chama pela forma como Ele o criou para ser. Ele nunca chama ninguém de perdedor porque Ele não criou ninguém assim. Ele não chama ninguém de fraco. Ele fez uma pessoa forte em você.
Assim, quando o Senhor escolheu Gideão, a primeira coisa que o anjo de Deus fez ao encontrá-lo foi chamá-lo pela forma como Deus o via. Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que te livrarei, Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Imagine chamar um homem que estava se escondendo de seus inimigos em plena luz do dia, quando ninguém estava vendo um poderoso guerreiro. No entanto, foi assim que Deus chamou Gideão. Agora, veja o que aconteceu a seguir e deixe que isso lembre de que você é sua maior limitação. Depois que Deus identificou Gideão como um poderoso guerreiro, ele respondeu dizendo o quanto ele era o contrário. Deus respondeu com força e vitória, e mais uma vez, Gideão respondeu a ele com mais derrota. Por quê? Porque, como a maioria de nós hoje, o diabo programou sua mente para se ver como um fraco, do menor dos menores. Ele havia abraçado isso e, embora estivesse diante do fortalecedor de homens, continuou rechaçando tudo que Deus dizia como se fosse para outra pessoa. No entanto, eu amo como Deus pacientemente continua a atingir aquela parede de derrota e limitação na mente de Gideão como um mestre construtor. Ele desmorona tudo ao garantir a ele que daria aquilo que o inimigo convenceu de que eles não tinham mais, a presença de Deus. O Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você matará todos os midianitas, sem deixar nenhum vivo. Amado, a presença de Deus com você é a solução que você precisa. Você duvidou de si mesmo por muito tempo. Eu gostaria de ter conexões. Gostaria de ter vindo deste ou daquele ambiente, então poderia ter feito melhor. Gostaria de ser esta raça ou aquela. Gostaria de não ter feito isso ou feito aquilo. Lamentar-se por arrependimentos ou desejos nunca traria o melhor de você. Em vez disso, faria com que você continuasse vendo a derrota onde Deus lhe deu o sucesso. Isso fará com que você veja desvantagens onde Deus claramente abriu uma porta para você. Aqui está a chave de Deus para desbloquear sua limitação. Estou contigo. Gideão não tinha Deus vivendo nele como você tem agora. Mas ele iria nessa confiança, quebraria o santuário do seu clã, reuniria um exército de 300 homens para vencer um de milhares. Ele conseguiu com estas palavras: Estou contigo. Amados, a certeza da presença de Deus dá descanso. Êxodo, capítulo 33, versículo 14 ao 16, diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que não achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés entendeu isso e o abraçou até que se tornasse seu pacto com Deus. Isso se tornaria a palavra de ordem de Israel ao longo dos anos. Nenhum exército jamais os assustou. A única coisa que queriam saber é se Deus iria com eles. Eles sabiam que não existe nenhum ser que possa desafiar a Deus e esperar vencer. Quaisquer que sejam suas limitações, meu amigo ou minha amiga, é hora de tirar a venda e quebrar a cerca, se soltar e ser livre como Deus quer que você seja. Você não é mais um escravo, mas filho de Deus. O que está à sua frente é melhor do que está atrás de você. Seus melhores dias ainda estão por vir. Volte para sua missão e objetivos, pegue-os e limpe-os, se recomponha e enfrente a montanha com esta nova certeza. Você não está sozinho. Você pode falhar na primeira vez, mas não desista. Vá de novo, continue. Não está apenas ficando mais forte, mas sua fé também cresce. Está provando sua fé diante de Deus e Ele ama aparecer em nome daqueles cuja confiança está nele perfeitamente. Livro 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti.
Aceite aquele emprego, aquela posição que você rejeitou porque estava com medo. Enfrente a escuridão que você vê ao seu redor. Pegue o formulário dessa instituição. Às vezes, o que Deus quer de você, como Gideão, depois que o anjo o encontrou, é apenas um passo. Se você pode dar um passo, deixe o resto com ele. Pare de falar mal de si mesmo. Quebre esse ciclo. Comece a se ver como Deus o vê. O médico, o grande pai. Tudo que Deus lhe der a capacidade de sonhar, ele o ajudará. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vá em frente, meu amigo. Desbloqueie suas limitações hoje. Você é mais do que pensa, e você pode fazer mais que pensa. Não é você, é Deus trabalhando em você. Vá nesta tua força.